sem mais delongas, vamos ao texto que se encontra lá em Lucas, capítulo 1, do verso 46 até o verso 55. E nós refletiremos sobre o cântico de Maria, mais conhecido como o Magnificat. O Magnificat significa engrandecer, justamente dessa palavra que ela vai dizer logo no verso 46. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em meu Salvador. Vamos ler a partir do verso 46? Então, disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Esta é a palavra do Senhor e eu quero te convidar a orar mais uma vez para que o Senhor fale conosco essa manhã. Pai querido, queremos pedir da tua graça, da tua presença aqui esta manhã, que nós possamos, Senhor Deus, ser provocados por essa palavra, por essa reflexão, e que o seu Espírito, ele trabalhe em nosso coração para que a gente não se atente às distrações, às preocupações da nossa semana, mas se atente àquilo que o Senhor deseja falar conosco hoje. Quero te pedir para que essa palavra reverbere de modo que nos transforme mais uma vez e cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus, em nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém. Eu não sei se vocês já ouviram a expressão a boca fala do que o coração está cheio. Minha mãe, ela costumava a dizer muito isso para mim, principalmente quando eu cantava algumas músicas que ela não aprovava muito a letra. Ela, Gerson, a boca fala do que o coração está cheio, como quem diz, você canta do que está cheio o seu coração. E o que ela estava querendo dizer para mim? Tudo o que enche o coração acaba transbordando na vida, nas palavras, nas decisões, nas reações, até mesmo no jeito de cantar. Tá, Gerson, mas o que isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? Eu acho que é por isso que essa cena de Lucas 1, ela é tão impactante, é tão linda. Porque se a gente lê a partir do verso 39, nós vamos ver que Maria, a mãe do menino que veio, ela chega apressada à casa de Isabel, esposa de Zacarias, que também estava esperando um menino, João Batista. Então Maria chega à casa de Isabel carregando uma promessa maior do que ela mesma poderia compreender. E antes de qualquer palavra entre as duas, o texto vai dizer que João salta no ventre de Isabel. Aquele que prepararia o caminho encontra aquele que é o próprio caminho, ainda na barriga de suas mães. Por fora parece tudo simples. Se a gente lê o contexto, são duas mulheres, são dois ventres improváveis, é uma casa comum. Mas existe uma coisa linda aqui. Deus está presente. Deus está ali. E por isso Maria começa a cantar. Por isso os cânticos do menino surgem para nós nas Escrituras. E repare que Maria, ela canta não porque entende tudo, não porque ela sabe do futuro, não porque ela está confortável, afinal, ela estava grávida e não era nem casada ainda. Mas ela canta porque Deus está perto dela. Então, o cenário de Maria aqui é um cenário de transição, é um cenário
de incerteza. Podemos dizer que é um cenário até mesmo de preocupação. As mães aqui da igreja sabem que ter filho ou gerar filho gera um bocado de preocupações. Mas por que cenário de transição? Porque Jesus está presente, mas ainda não nasceu. As promessas lá do Antigo Testamento já começaram, mas ainda não se cumpriram. E mesmo assim, Maria canta. E é aí que a história que nós vamos ver hoje encontra também a nossa história. Porque nós também vivemos entre incertezas, entre preocupações, entre o que sabemos e o que não entendemos, entre promessas feitas e promessas que ainda não foram cumpridas, entre um ano que termina e um outro que começa. Por isso, o Magnificat, ele é perfeito para hoje, porque ele nos ensina como um coração cheio de Deus, canta a Ele, entre o que ainda não vemos, entre aquilo que não entendemos, mas já reconhecemos, Deus veio, Deus está perto de nós e Ele não nos abandonará. É justamente essa a ideia principal do meu sermão. Se você for embora hoje e guardar apenas isso, você já vai sair com o todo do meu sermão, que é como um coração de Deus responde à presença do Senhor, engrandecendo quem Ele é, reconhecendo o que Ele fez e descansando na fidelidade da sua aliança. E esse é o primeiro ponto que eu quero destacar e começar a refletir com vocês, passar a olhar para o texto. Um coração cheio de Deus canta a Ele, engrandecendo quem Ele é. Vamos ler o texto? A partir do 46 até o 47 novamente. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria, ela começa esse cântico apontando para aquilo que está dentro dela, como quem quer mostrar o seu íntimo, porque ela fala, a minha alma e o meu espírito. Isso aqui é um paralelismo, duas expressões que quer comunicar a mesma ideia. É como se Maria estivesse dizendo aqui, eu estou inteira diante de Deus. Não é só a minha voz que canta, é o meu coração que está cantando daquilo que está cheio. Então, ela declara ao Senhor, minha alma te engrandece, Senhor. Engrandecer aqui não significa tornar Deus maior, porque Deus ele já é grande, ele já é infinito, ele já é eterno, ele já é muito maior do que aquilo que a gente pode compreender. A ideia aqui é que Maria está enxergando Deus muito maior do que as suas próprias circunstâncias. Engrandecer, então, é um ajustar obediente no olhar, até que Deus ele ocupe o lugar do medo, das preocupações, daquilo que nos inquieta, das incertezas da vida. Porque, meus irmãos, mesmo no dia a dia, quando o despertador toca cedo para a gente ir para o trabalho, o café derrama na mesa da cozinha, ou quando nós chegamos no trabalho, o chefe faz aquela cobrança inesperada. Ainda assim, nesses momentos, nós podemos engrandecer a Deus, porque Ele nos vê e Ele está conosco, cuidando de cada detalhe das nossas vidas. E por que ela consegue enxergar Deus dessa forma, enxergar Deus assim? O próprio texto vai responder lá no verso 48, quando ela diz, pois atentou para a humildade da sua serva. Quando ela diz atentou, ela está reconhecendo, Deus está perto de mim, Deus está comigo. E quando ela diz humildade da sua serva, ela não está querendo elogiar alguma das suas virtudes ou qualidade. Na verdade, ela está descrevendo aqui a sua condição. Humildade da sua serva aqui significa a sua pequenez social, a sua baixa posição, a sua ausência de valor público. Ela se coloca numa posição de alguém que é vulnerável, sem poder, sem prestígio, sem voz. Então, é justamente aí, nesse lugar
de invisibilidade, podemos assim dizer, que Deus a vê, que Deus a escolhe, que Deus opera na vida de Maria. E por isso, com o coração tomado de gratidão, transbordando, ela vai dizer no verso 49, acompanhe comigo: o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A expressão grandes coisas aqui ecoa uma linguagem dos Salmos. Por exemplo, quando Israel, ele voltou do exílio babilônico, uma coisa que era algo impossível, né, de acontecer a partir da perspectiva humana. Aí o povo, voltando do exílio, declarou, lá no Salmo 126, verso 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É um coração cheio de alegria, é um coração cheio de gratidão, que está reconhecendo aqui que quando ninguém via a saída, Deus ele virou a história. E agora, esse mesmo Deus que entrou na história de Maria, entrou não para melhorar a sua vida, entrou para transformar a sua vida completamente. Esse Deus é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Maria é jovem, é pobre, é desconhecida, morava numa vila desprezada da Galileia. Nada nela chamaria a atenção do mundo. Mas é exatamente aí, onde ninguém espera, num lugar improvável, que Deus inicia a maior virada da humanidade. Quando Deus começa, de uma vez por todas, mudar o rumo da história, Ele, o Senhor, escolhe um ventre que ninguém escolheria, uma casa que ninguém visitaria, porque Deus ele começa onde ninguém espera e age onde a gente não percebe. E se nós olharmos com sinceridade para a nossa própria vida, hoje, 30 de dezembro, vivemos muita coisa até aqui. Será que nós também podemos perceber as grandes coisas que Deus ele já fez por nós? Porque nós também vivemos o ritmo simples do cotidiano. Todos aqui temos responsabilidades, contas para pagar, porque uma coisa que vai com a gente até o final da vida são os boletos. Acho que todos aqui podem concordar. Cansaços e dias que parecem todos iguais. Nada parece extraordinário na nossa vida. A gente vive a vida como quem vive a vida real. Não tem como fugir da vida real. Mas a palavra que nós acabamos de ler está falando conosco hoje que o Deus que nós servimos, Ele nos vê e Ele cuida de nós, mesmo quando nós não estamos percebendo. Ele vê as suas lutas silenciosas, Ele vê as suas incertezas, as suas preocupações, Ele vê quando as responsabilidades que você abraça pesam muito mais do que parece. E se você olhar com bastante atenção e com sinceridade para o seu ano, até esse momento, você vai reconhecer que Deus ele está trabalhando na sua história, que você recebeu força quando você achava que não tinha mais da onde tirar, que você recebeu consolo, mesmo que você não estivesse percebendo. Você recebeu cuidado discreto. Pessoas que você nem esperava se aproximaram de você e foram determinantes para você continuar dando mais um passo, entrando em mais uma semana e buscando uma outra forma de vida. Deus ele vê e ele cuida de nós. Maria está com o coração cheio de gratidão, porque Deus já fez grandes coisas por ela. E a pergunta que surge para nós essa manhã, e você? O que você tem cantado? Talvez você diga, olha Gerson, eu não alcanço boas notas que nem o Heitor aqui, aqueles agudos que ele faz durante o domingo, mas eu preciso começar a cantar das grandes obras, das maravilhas que Deus ele tem feito em minha vida. Como está o seu coração?
Quem é que está sendo engrandecido em seu coração? Deus ou as suas preocupações, os seus medos ou as suas inquietações? A verdade, meus irmãos, é que desde do Éden, lá em Gênesis 3, quando nós caímos, desobedecendo ao Senhor, pecamos contra o Senhor, aquilo que ocupa mais espaço em nosso coração é aquilo que nós temos engrandecido em nossas vidas. Então a gente precisa desse Deus que faz grandes coisas, restaurando o nosso coração, para que a partir daí a gente possa andar um andar de gratidão, de esperança e de confiança nele. A verdadeira gratidão, então, não nasce quando tudo está certo. Quando a gente segue o protocolo, o script da vida, da sociedade. Maria estava numa situação aqui que não seguiu o script da sociedade. Ela estava grávida antes do nascimento. Mas, ainda assim, ela estava grata. Porque a gratidão verdadeira, ela brota quando nós reconhecemos a presença de Deus justamente naquilo que parece improvável, pequeno, comum, ordinário. Então, o que a gente pode aprender disso e levar para a prática da nossa vida, do dia a dia? Meus irmãos, antes de pedir ao Senhor pelo amanhã, agradeça a Deus pelo hoje, pelo boleto que já foi pago, pelo chefe que reconheceu o seu esforço esse ano e te deu uma promoção, ou pelo amigo que apareceu quando você mais precisava. E antes de começar a planejar a lista de metas e objetivos para 2026, faça esse exercício, liste as coisas grandes que Deus fez por você neste ano. Pensou? Se a gente começar o ano que vem já com esse coração cheio de gratidão e de alegria pelo cuidado constante do nosso Deus? Reconheça que o Senhor, Ele vê a sua pequenez, a sua fragilidade, que Ele está com você no dia a dia. E deixe a gratidão tomar o seu coração, porque quem lembra do que Deus já fez, confia que Ele continuará fazendo, seja no trabalho, na escola, na faculdade, seja lá por onde você caminhar. Mas Maria, ela não fica presa à sua biografia, não fica presa ao passado, ela olha para quem Deus é e da forma como Ele age. E ela entende que a história tem um governante, um regente. E aí que nasce a esperança, quando ela percebe que Deus, Ele governa a história, mesmo em dias incertos. E esse é o segundo ponto que eu quero destacar com os irmãos essa manhã, que diz o seguinte: a esperança nasce quando entendemos que Deus governa a história, passado, presente e futuro. Vamos ler o texto novamente, a partir do verso 50 até o 53? A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. E aqui Maria levanta os olhos da sua história e olha para a história maior, a história da humanidade. Se vocês perceberam nessa leitura, ela canta uma série de reversões, muito semelhante àquelas que Ana vai cantar lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, do verso 1 ao 10. Veja só a sequência de reversões. Soberbos são dispersos, poderosos são derrubados, os humildes são exaltados, os famintos são saciados, os ricos são esvaziados. É como se ela estivesse dizendo para nós que o reino de Deus vira a lógica humana de ponta cabeça. E tudo que ela afirma aqui
se apoia lá no verso 51, quando ela diz: Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Ou seja, Deus ele mostrou a força do seu braço. E essa linguagem aqui, meus irmãos, é a linguagem do Êxodo. O Deus que, com mão poderosa e braço estendido, resgatou o seu povo da escravidão lá no Egito. Ou seja, quando um judeu ele escuta essa expressão, que Deus ele mostrou a força do seu braço, ele está se lembrando do Deus que derrotou Faraó, que abriu o Mar Vermelho, que sustentou o seu povo no deserto por 40 anos, que entrou na história da humanidade com poder real, que não abandonou a humanidade, mesmo depois do seu pecado. E Maria canta tudo isso no passado. Derrubou, dispersou, exaltou, encheu. Mas, estranho isso, porque nada disso ainda havia acontecido. Por quê? Roma governava. Herodes ainda era rei. Os humildes ainda sofriam. Os famintos ainda clamavam. Então por que Maria canta todas essas coisas como se já tivessem acontecido? Porque Maria está usando um tempo verbal aqui, aoristo futuro. Ela canta sobre o passado, celebrando sobre o futuro. Não porque viu todas essas coisas acontecer, é porque é tão certo que vai acontecer, que ela acredita que vai acontecer. Ela acredita nesse Deus que prometeu e vai cumprir. Não é um deixa a vida me levar, a vida leva eu. É fé madura. É fé que sabe quem Deus é. É uma esperança que enxerga o que aconteceu. Ou, na verdade, é uma esperança que enxerga o que ainda não aconteceu. É uma confiança que transforma, mesmo dias incertos, em louvor, em gratidão, em adoração ao Senhor. Então, qual que é a pergunta que nós podemos nos fazer diante dessa porção? Onde está a nossa esperança? Será que você é daquelas pessoas que chega em casa depois do trabalho, coloca lá no jornal da Record ou da Band e fica com medo de sair de casa depois disso? Será que é no jornal, no noticiário que você tem colocado a sua esperança? Ou você tem colocado a sua esperança em suas preferências políticas? Na direita, na esquerda? São homens falidos, contaminados com o pecado. A gente não pode colocar a nossa esperança nessas coisas. Ou ainda, será que você tem colocado a sua esperança nas projeções econômicas? Ah, Gerson, a taxa Selic vai cair, a taxa de juros vai baixar, eu vou poder comprar meu carro, minha casa. Será que você tem colocado a sua esperança nos lugares errados ou no braço forte desse Deus que é poderoso, que dispersa os soberbos, que derruba tronos, que levanta os humildes? Meus irmãos, quando nós abrimos o jornal, ligamos a TV, ou checamos até mesmo o nosso saldo bancário, muitas das vezes a gente pensa que o mundo está fora de controle, mas não está, porque o mundo continua nas mãos, nos braços poderosos do nosso Deus, que não treme, que continua firme, governando a história, governando as nossas vidas, mesmo que a gente não saiba o que acontecerá amanhã. Mesmo quando nós não sabemos quem será o presidente eleito em 2026, ou quem será o próximo ministro da Fazenda, mesmo quando a gente olha para as nossas finanças e não sabe se vai conseguir fechar o mês, Deus ele continua firme. Por isso, nós podemos caminhar com esperança, porque Ele governa o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Deus ele não treme, Deus continua no trono da história e nada fugiu do seu controle. A esperança, ela olha para frente e diz: Deus vai agir, Deus vai continuar
cuidando de nós. Mas o descanso, ele olha para trás e lembra, Deus ele sempre cumpriu o que prometeu. Ele nunca falhou. Ele nunca nos abandonou. E é nesse lugar, entre promessa e cumprimento, que Maria está. E é nesse lugar que nós também estamos, nesse período do advento, que nos ensina a esperar e a descansar no menino que prometeu que voltará mais uma vez e definitivamente para enxugar do nosso rosto toda lágrima, para de uma vez por todas nos livrar da presença do pecado e para termos uma eternidade feliz, abundante com Ele nos céus. E esse é o terceiro ponto, é o que eu quero destacar aqui agora, que o descanso brota quando nós nos lembramos da aliança do Senhor. Vamos ler a partir do verso 54 até o 55? Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria está olhando para a história do seu povo, para a sua tradição, e ela percebe que o que está acontecendo com ela, o bebê que ela está gerando no ventre, não é um evento isolado, não é apenas uma gravidez, é a continuação viva da aliança de Deus, que Ele fez com o seu povo desde os primórdios. Por isso ela canta, ajudou a seu servo Israel. Não é apenas uma frase bonita, ela está resgatando uma memória bíblica. E essa expressão, ela ecoa dos capítulos de consolação lá de Isaías, do 40 ao 55, quando Deus, ele diz ao seu povo, um povo exilado, um povo cansado, um povo vivendo entre transições: não temas, Israel, meu servo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu não te esqueci, eu mesmo te resgato. Maria está dizendo, o Deus que sustentou Israel no passado é o mesmo que está agindo agora. Não no templo, não no trono, mas dentro de mim. E por quê? Ela diz no verso 54, porque ele se lembrou da sua misericórdia. E quando Deus fala, ou quando a palavra de Deus fala que Deus ele se lembra, é a mesma coisa que falar que Deus ele age. Porque lá em Gênesis, quando Deus ele se lembra de Noé, as águas do dilúvio começam a baixar. Quando Deus ele se lembra da aliança que fez com Abraão, ele manda Moisés até o Egito para libertar o seu povo. Quando Deus ele se lembra de Ana, Samuel nasce. Quando Deus se lembra, ele intervém na história. Quando ele se lembra, a história avança. E Maria ancora tudo isso, esse fundamento da sua fé, lá no verso 55, quando ela diz, como dissera aos nossos antepassados. A palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus continua a mesma. Ela volta ao início da aliança. Quando, por exemplo, em Gênesis, capítulo 12, do 1 ao 3, Deus vai dizer a Abraão, em você serão abençoadas todas as famílias da terra. É como se ela dissesse que o Deus que prometeu a Abraão está cumprindo agora, dentro do ventre dela. Porque o bebê que ela carrega em seu ventre não é qualquer pessoa. Ele é o descendente prometido que nasceria e esmagaria a cabeça da serpente. Ele é a bênção para todas as famílias da terra, para a minha família, para a sua família. Ele é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Maria não carrega apenas um bebê, ela carrega a fidelidade de Deus em forma humana. Jesus é o cumprimento de todas as promessas. E esse é o chão do descanso cristão. Não é saber
como Deus fará todas as coisas. Ela ainda não sabia o que iria acontecer, mas é se lembrar quem Deus já provou ser. A história não começa com a gente e não termina com a gente. O Deus que sustentou Abraão quando o chamou: sai da sua terra, do meio da sua parentela e vá para a terra que eu irei te mostrar. O Deus que rompeu 400 anos de silêncio para enviar o Messias é o mesmo Deus que sustenta as nossas vidas hoje, todos os dias. Quando nós olhamos para trás e para tudo que Deus ele fez, o nosso coração não tem outra ação a tomar a não ser descansar diante do que ainda não sabemos. A fonte da esperança cristã, então, não nasce do talvez do futuro, das projeções, dos cenários possíveis, mas nasce da fidelidade passada de Deus, da aliança, da história maior que todos nós fazemos parte de tudo aquilo que Deus ele já provou ser. Então, como será o seu 2026? Você está preocupado? A palavra está nos ensinando. Podemos entrar 2026 em paz, descansando nesse Deus que está conosco todos os dias, não porque nós sabemos como será, se o Brasil vai ganhar finalmente o Hexa ou não, mas porque nós sabemos quem permanece sendo Deus. Ele está no trono, o túmulo está vazio. Você então vai entrar 2026 descansando ou tentando controlar tudo sozinho? Você acredita na fidelidade de Deus? Você se lembra da aliança do seu Senhor? Quando a pilha de tarefas, compromissos e responsabilidades nos assustam, quando os imprevistos da vida nos cercam, quando nós olhamos para o nosso caminho para trás, é ali que nós podemos encontrar descanso também. Porque o Deus que provou ser fiel, Ele continua sustentando as nossas vidas. Então, o que nós temos que fazer de maneira prática? Vamos nos lembrar dos sinais de Deus, de cuidado que Ele tem em nossas vidas cotidianas, ordinárias. Deus, Ele nunca deixou faltar nada. Ações de graças basicamente se lembram dessas coisas. Certamente a gente cantou aqui na quinta-feira, né? Conte as bênçãos e dizem quantas são. Certamente todos nós temos muito para falar e para testemunhar desse Deus que vive, que continua sendo Senhor, que nos sustenta até aqui, que jamais vai nos abandonar. O futuro está nas mãos deles. Nós não precisamos controlar tudo, Ele controla tudo muito melhor do que nós poderíamos fazer. Mas a fidelidade de Deus não ficou apenas nas promessas, nem apenas nos textos antigos, lá do Antigo Testamento. Ela ganhou nome, ganhou rosto, ganhou carne, ganhou forma. O Deus que derruba tronos e exalta humildes, Ele entrou na história da humanidade na forma de um bebê. Ele não veio com um braço levantado, Ele veio com braços pequenos. Ele precisou ser enfaixado por uma toalha. Ele não veio com decreto, Ele veio com choro. Ele não veio em um trono ou em sua cavalaria, mas Ele veio em uma manjedoura. E é lindo da gente pensar sobre isso, sobre o advento. Agostinho, falando sobre essa cena, ele diz algo que é muito poético, que é muito lindo, eu queria compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte, falando sobre o menino que veio, grande, mas se fez pequeno, criador, mas nasceu de uma mulher, sustenta o mundo, mas foi sustentado nos braços de Maria. Na lógica humana, na minha e na sua lógica, a força domina, mas na lógica de Deus,
O forte se faz fraco para nos salvar da nossa condição perdida. Ele veio, o menino veio. E aqui está o Evangelho. Ele não apenas governou de lá de cima e deixou as coisas acontecerem aqui embaixo. Pelo contrário, ele encarnou. Ele veio ao mundo dos mortos e ele conhece a nossa fragilidade de perto. Ele sentiu na pele. Então, por isso nós podemos confiar no Senhor Jesus, no menino que veio, porque aquele que reina já chorou, aquele que sustenta já foi sustentado, aquele que salva já habitou entre nós e voltará. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, por isso nós podemos engrandecer ao Senhor, cheios da presença de Deus e andarmos a nossa vida com o coração grato, esperando que Ele sempre fará o melhor por nós. Mesmo que nós, porventura, estejamos enfrentando períodos incertos, períodos de transição, como este final de ano, começo do ano, o que nós precisamos é nos atentar, para cultivarmos a presença de Deus todos os dias, enchendo o nosso coração e transbordando de gratidão. Então, um coração assim, cheio da presença de Deus, olha para trás com gratidão, olha para frente com esperança e olha para dentro com descanso. O menino, ele veio, o menino prometeu que voltaria. Então, Deus, ele foi fiel, ele é presente e continuará governando a nossa vida e regendo a toda a humanidade em sua história. Amém? Recebendo essa palavra em nosso coração, eu quero te convidar a orar por isso, pedindo a graça de Deus sobre nós. Pai, obrigado, Senhor Deus, por esta palavra. Obrigado por esse texto que nos faz olhar para tantas coisas que muitas das vezes passam desapercebidos, Senhor. Nos faz olhar para a nossa biografia, nos faz olhar para a nossa história. Desde que nós nascemos, Senhor Deus, não tem faltado o teu cuidado. Não tem faltado, Senhor, a tua boa mão nos sustentando. Não tem faltado nada, porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas em cada detalhe. A sua graça, ela tem nos sustentado. Nos faz olhar, Senhor Deus, para a história da humanidade. Tudo está de pé porque o Senhor continua sustentando. Então, Senhor Deus, não permita que a gente olhe para o amanhã com medo, com pavor, com preocupação, com ansiedade. Nos ajuda, Senhor Deus, a olhar acima do sol. Que o Senhor está regendo todas as coisas, governando todas as coisas, e que nada saiu do seu controle. Então, nós entregamos, Senhor Deus, o nosso hoje e o nosso amanhã em suas mãos. Nos ajude, Senhor Deus, que durante essa semana a gente possa reverberar essa palavra, essa mensagem, e que ela produza fruto em nosso coração, e nós possamos, Senhor Deus, viver a vida cheios da sua presença, com coração grato, com coração cheio de esperança e com coração que descansa na verdade de que o Senhor continua e permanece sendo Deus. É no nome do teu Filho amado que nós oramos e agradecemos. Amém.